Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão, proposta de assessoria administrativa aos pequenos empresários. Vamos trabalhar com aquela linha, aquela linha de pesquisa que a gente está falando sobre as novas tendências de marketing pós-pandemia. A nossa aula de hoje, dia 24/3/2022, e nós vamos enfocar a questão do comportamento do consumidor. Então, nós temos várias informações para passar para vocês, para os pequenos empreendedores, pequenos empresários, sobre a questão da lida com o consumidor, da face a face com o consumidor. Então, temos várias dicas, várias informações preciosas. Não percam a aula de hoje. O que influencia o comportamento do consumidor? Então, o comportamento do consumidor é o estudo sobre como os indivíduos, grupos e organizações relacionam, melhor, selecionam, compram, utilizam, descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Então, nós temos a plena consciência. Cada consumidor tem as suas necessidades, tem seus desejos, tem seus anseios. Isso é uma expectativa que o consumidor tem com cada produto que ele irá comprar. Os profissionais que lidam com os clientes, né, que é chamado profissionais de marketing, devem conhecer plenamente o comportamento de compra de cada cliente, de cada consumidor, tanto na teoria como na prática. Então, a teoria, muitas vezes a gente está passando para vocês aqui nesse projeto, né? Aqui, as nossas informações, bastante delas são teóricas, que ajudam bastante vocês a entenderem como que funciona, como que é a dinâmica do consumidor. Lá na prática, lá no dia a dia, no face a face com o consumidor. O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais. As questões culturais são questões que vêm já de longas datas, né? A cultura é o principal determinante dos desejos do comportamento de uma pessoa. Cada cultura é composta por subculturas que fornecem identificação e socialização específica. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as religiões, as etnias, as regiões geográficas. Então, essas são as subculturas que traz aí o tema da cultura dos clientes, dos consumidores. Fatores sociais. Os grupos de referências são aqueles que exercem alguma influência direta, face a face, ou indireta sobre as atitudes ou comportamento de uma pessoa. Então, veja bem, a questão dos grupos de referência são grupos que vão ter algum reflexo lá na carteira de cliente. Os que exercem influência direta são chamados de grupos de afinidade. Alguns deles são grupos primários. Os grupos primários, facilmente a gente identifica, como a família, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, com os quais se interagem de modo contínuo e informal. Então, veja a importância de se relacionar bem com os grupos primários, né? A empresa ela tem que estar muito bem, se relacionar muito bem com os grupos primários. Fatores sociais. As pessoas também pertencem a grupos secundários, como os grupos religiosos, os grupos dos profissionais, que costumam ser mais formais e menos interação contínua. Ou seja, isto é, se reúne menos, porém com mais formalidade. Grupos aspiracionais são aqueles os quais elas desejam pertencer. Grupos
Dissociativos são aqueles cujos valores ou comportamentos são rejeitados. Líder de opinião é uma pessoa que oferece recomendação sobre um produto. Então, líder de opinião a gente conhece bem. São as propagandas feitas, por exemplo, as empresas pagam os artistas para dizer que o produto é ótimo, né? Como, por exemplo, a gente tem o episódio do Roberto Carlos fazendo propaganda de carne, né? Foi um líder de opinião que não deu muito certo, deu uma repercussão muito negativa, porque Roberto Carlos ele é vegetariano, então como vai fazer propaganda de carne? Então ficou meio estranho essa propaganda, esse líder de opinião, né? Mas as empresas têm utilizado os artistas, jornalistas, jogador de futebol, esses famosos, né, que são considerados hum, pelo marketing como líder de opinião. Então, o pequeno empreendedor ele pode utilizar, por exemplo, um cliente consolidado da sua cidade como líder de opinião, para que ele possa fazer propaganda da empresa. Então, um cliente que é respeitado pela sociedade, do local, um cliente que vale a pena, né, falar, falar alguma coisa da empresa, porque vai ter credibilidade, etc. Então, são questões que devem ser exploradas. Fatores sociais. A sociedade consiste em panelinhas, pequenos grupos cujos membros integram com frequência. Os profissionais da área são aconselhados a cultivar abelhas, clientes hiperdevotados que não se contentam apenas com conhecer a própria tendência, mas vivem para espalhar a notícia. Cada vez mais empresas buscam maneiras de se envolver ativamente os apaixonados defensores de sua marca. Então, muito bem. E ainda falando com os fatores sociais. Evidentemente, grande parte da comunicação boca a boca ocorre fora da internet, seja pessoalmente ou por telefone. As fontes mais valiosas de informação são aqueles que sempre, as pessoas que eu conheço ou que eu confio. A família é a mais importante organização de compra de produtos e consumo da sociedade. Seus membros constituem um grupo de referência primário mais influente. Então, a pequena empresa tem que estabelecer contatos, né, sobre os grupos primários, que são aqueles considerados como família, como grupo colegas de trabalho, vizinhos, né, onde há encontros corriqueiros ou diários, né? Então é chamado de grupos primários. A família, ainda sobre os fatores sociais, a família de orientação consiste em pais e irmãos. Uma influência mais direta de comportamento de compra diário é chamada de família de procriação, o cônjuge e os filhos. A posição de uma pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. O papel consiste nas atividades que se espera de uma pessoa desempenhe. Cada papel, por sua vez, implica em um status. A gente tem fatores pessoais ainda. As decisões de comprador também são influenciadas por características pessoais como idade, estágio, ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, personalidade e a autoimagem, estilo de vida, valores. Então, são informações
dos fatores pessoais. Principais fatores psicológicos. O ponto de partida para conhecer o comportamento do comprador é o modelo de estímulo e resposta. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente pode analisar o sentido, o itinerário dos principais fatores psicológicos que envolvem a questão do consumidor. Estímulos em marketing, bens, serviço, preço, distribuição, comunicação. Outros estímulos, econômico, tecnológico, político, cultural. Psicologia do consumidor, motivação, percepção, aprendizagem, memória. Característica do consumidor, características sociais pessoais. Processo de decisão de compra, reconhecimento do problema, busca as informações, avaliações alternativas, decisão de comprar, comportamento pós-compra. Decisões de compra, escolha do que produto, escolha da marca, escolha da reivindicação, escolha do montante de compra, escolha do momento da compra, forma de pagamento, principais fatores psicológicos. 4 fatores psicológicos que influenciam a relação do consumidor e os estímulos de marketing. Motivação, percepção, aprendizagem e memória. Então, são 4 fatores psicológicos. A motivação. Então, nós temos aí uma necessidade passa a ser um motivo quando alcança um nível de intensidade suficiente para levar uma pessoa a agir. A motivação possui tanto um direcionamento como uma intensidade. Freud conclui que as forças psicológicas que formam o comportamento dos indivíduos são basicamente inconscientes, porque ninguém chega a entender como completa as próprias motivações. Ainda sobre a questão das motivações, para motivar o seu cliente, uma técnica chamada de LED Theory permite traçar as motivações de pessoas desde os declarados até os mais profundos. Assim, o profissional de marketing pode decidir em que nível desenvolver a mensagem e o apelo. Maslow queria explicar por que os indivíduos são motivados para determinadas regiões em determinados momentos. Motivação. Ele conclui que as necessidades humanas são dispostas em hierarquia do mais urgente para o menos urgente. Então, aqui a gente tem as necessidades, né? Começa lá, 1, 2, 3, 4, vai subindo. Necessidade fisiológica, 1, necessidade de segurança, 2, necessidade social, 3, necessidade de estima, 4, necessidade de autorrealização. Então, veja, para finalizar essa parte da motivação, a teoria nos ensina sobre, por exemplo, Herberger desenvolveu a teoria de 2 fatores. Ele distingue os insatisfeitos e os satisfeitos. A ausência de insatisfatores não basta para motivar uma compra. Os clientes devem estar claramente presentes. Por exemplo, um computador que não tem garantia implica um insatisfator. Contudo, a garantia não funciona como um satisfator motivador.
de compra, porque não é uma fonte de satisfação intrínseca. A facilidade do uso seria um satisfatório. Bem, essa é a nossa primeira etapa, né? A questão do comportamento do cliente. A gente finaliza aqui. Depois a gente continua esse mesmo tema na próxima aula. Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.